Olá, como é que vai, meu amigo? Vamos lá. Opa! Olá, como é que vai? E aí, tudo bem? Tudo bom, meu irmão? Boa Som tá noite. bom? Boa Tá noite. ótimo. Você tá me ouvindo bem? Tô. Bom, primeiramente, aí, boa noite a todos aí. Boa noite aí a Zé Almeida aí pela por aceitar o nosso convite, né? Convite aí do Júris Online por participar dessa live aí com a respeito aí do direito em Machado de Assis. Ele que é um grande estudioso da obra de Machado de Assis, escreveu recentemente um livro, né, sobre o homem que odiava Machado, não é isso? O título É, exatamente. é, E teve uma outra obra, uma outra ficção, né, foi um romance também, não é? foi. Em que houve até uma premiação nacional, foi o prêmio Jabuti, não é isso? Foi o Prêmio Sucesso Literatura. E ele foi Ah, não sei finalista se... do Jabuti também. É esse aqui, é o primeiro livro, Ah, Última Hora. exato, última hora, E o última hora. segundo E é o esse segundo aqui, O homem Homem que que tá. Odiava Machado de Assis. E eu fiz esse convite a você para tratar desse assunto, né, que Machado de Assis é, sem dúvida, o nosso maior escritor, né, na literatura brasileira, acho que talvez seja até unânime isso, né, eu acho que na, nas É. academias dos estados, a Academia Nacional, a Academia Brasileira de Letras, os grandes escritores, os grandes estudiosos da literatura brasileira, talvez seja isso quase unânime, né, que Machado de Assis foi é o grande nome da literatura brasileira. E, em virtude do seu conhecimento da obra de Machado de Assis, foi feito esse convite a você, que eu agradeço por ter aceitado. O Júris Online fica muito feliz em poder participar desse momento e poder compartilhar com você aí, você passar os ensinamentos que você tem a respeito da obra de Machado de Assis e principalmente fazer esse intercâmbio da obra dele com o direito, né? Hum. E elaborei algumas perguntas iniciais, né? Até Hum. para o meu papel aqui será o papel de instigador, certo? Hum. Apenas isso, e também de aluno, né? Meu papel aqui vai ser de instigador e de aluno, tá? Hum. Eu acho que assim, primeiramente queria que você falasse sobre, vamos fazer uma espécie aqui de talk show, tá? Sobre sobre a Hum. sua obra, sobre os seus estudos sobre a obra de Machado de Assis, qual é a linha da literatura que você segue, que você mais gosta. Então, primeiramente, gostaria que você falasse um pouco aí sobre essas duas grandes obras que você escreveu, o que é que, como iniciou essa sua... Você é da área jurídica, né? Todos sabem, né? Hum. Hum. E como foi que surgiu essa sua veia literária e como iniciou e como é a sua forma de estudar, de se preparar para escrever essas obras. Primeiramente, Tá. boa noite e muito obrigado novamente. Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos, todas. Muito feliz aqui pelo convite. Estou com saudade até do sotaque. Você sabe que como eu moro aqui já há 12 anos em Brasília, meus filhos falam chiando, minha É, mulher é moçoroense, né? Mas assim, às vezes até eu me sinto perdendo um pouco o sotaque e eu fico vigilante, né? Para não perder sim, isso. Mas eu trabalho aqui em Brasília há 12 anos. Eu sou de Mossoró, sou formado. Eu gosto de dizer que eu sou um filho da UERN, né? Sou formado lá e, no Direito na UERN. Trabalhava no TRT, até que logo quando me formei, eu passei no concurso e vim morar aqui em Brasília. Né? Atualmente eu sou defensor público do Distrito Federal. E trabalhei já na área criminal, já trabalhei na área da infância. E há uns 8 anos, mais ou menos, eu atuo na área civil. Eu quando vim para cá, eu quis retomar um velho. Como eu moro sozinho, né? Sozinho não, com minha família e tal, mas longe dos familiares. No começo ficava longe de amigos próximos, né? Lá de Mossoró. E aproveitava esse momento de solidão também para ler muito. E em determinado momento eu resolvi, vou voltar a escrever, né? Porque escrever era um sonho que eu tinha desde a época quando eu era aluno do Diocesano.
né? Diocesano. Eu tinha um amigo, Nunes, não sei se você conhece, Nunes, que hoje é defensor público do Pará. E todo dia, depois, quando a gente saía do Diocesano, a gente ia tomar Guaraná do Amazonas, ali no centro. E, nós íamos para a biblioteca municipal. E eu e ele conversávamos muito que a gente queria ser escritor, né? E a gente queria ser escritor regionalista e tal. Ele queria escrever sobre o ciclo do sal, eu queria escrever sobre o ciclo do algodão, enfim. A gente era influenciado muito por José Lins do Rego, por Graciliano Ramos, essa turma regionalista. Né? E quando meu filho mais velho nasceu, eu resolvi fazer um plano, né? Sabe quando chega naquela idade, você diz, o que é que você quer daqui para frente, né? E como eu já tinha essa coisa você também que faz parte do serviço público, chega uma hora que a gente quer saber o que é que a gente quer mais, né? A gente chegou na carreira estável, então, o que é que eu vou querer mais? Eu dei aula aqui em faculdade, depois saí, e eu pensei qual seria esse outro projeto. Eu resolvi retomar o meu projeto de ser escritor. E aí eu comecei a estudar como é que se escrevia, né? Como é que fazia. Então, eu estudei roteiro de cinema, estudei como é que se faz, o pessoal chama da matéria de carpintaria, que é sair elaborando textos e tal, fazer roteiros. Então, comecei estudando como é que se faz como é que eu estruturava um romance. E me veio essa história de Machado de Assis, né? Isso foi em 2012, tem um bom tempo aí. E eu comecei a escrever um livro sobre Machado. Eu queria escrever um livro sobre Machado e fui buscar o que é que tinha na vida de Machado que poderia ser interessante, o que é que daria um caldo ali. Porque a vida de Machado é uma vida meio monótona, né? Meio de funcionário público, né? Então sem grandes arroubos, né? Um camarada muito caseiro, ele era epilético, ele tinha até medo, receio de sair de casa porque ele tinha crise de epilepsia na rua. Então, assim, ele era muito reservado. E eu encontrei uma questão da biografia dele, que foi a vinda de Carolina, que é a esposa dele, para o Brasil. Né? Carolina era de Portugal, da região do Porto, e ela já estava com quase 30 anos de idade, não tinha se casado, o que naquela época já era ficar na titia, né? A sociedade católica, machista, enfim. E ela veio para o Brasil sozinha com um músico chamado Arthur Napoleão. E alguns biógrafos ficavam fazendo conjecturas do porquê que ela teria vindo para o Brasil sozinha, enfim. E para aumentar o mistério, o Arthur Napoleão, quando ele ganhou uma certa notoriedade no Rio de Janeiro como músico, ele ficou músico conhecido e deixou um livro de memórias, né? E nesse livro de memórias ele disse que ocultava os motivos da vida de Carolina para o Brasil para não prejudicar a honra de outras pessoas. E aí eu resolvi criar em cima disso ali um personagem, né? E aí veio o meu personagem de ficção, que é o Pedro Junqueira. Eu criei um personagem que tinha sido criado com Machado de Assis, no Morro do Livramento, só que numa condição social bem diferente, né? Machado de Assis ele sempre foi um agregado, ele era mestiço, ele era um apadrinhado da dona da chácara, né? Que era a dona Maria José. E eles, na infância, eles brigam até que eles chegam meu personagem tem a mesma idade de Machado de Assis, meu personagem de ficção, e o meu personagem vai para a Europa, que é um caminho muito natural para a elite da época, né? Estudar em Coimbra, fazer as ciências jurídicas, enfim. Era o mesmo caminho que o Brás Cubas fez, no Memórias Póstumas do Brás Cubas. E lá ele conhece Carolina, e ele se envolve com ela. Carolina acaba ela fica grávida de Pedro Junqueira, e Pedro Junqueira larga a Carolina, e ela perde o filho e vem para o Brasil, né, com o músico Arthur Napoleão. Então eu criei essa história em cima disso, das lacunas da história, para criar a minha ficção. E quando meu personagem depois retorna para o Brasil, ele encontra Carolina casada com Machado de Assis, que era um desafeto dele da infância, né? E daí eu desenrolo o meu romance.
Esse é o meu primeiro romance escrito, mas ele é o segundo publicado, né? Quando eu terminei esse livro, O Homem que Odiava Machado de Assis, eu comecei a escrever o outro, que era o Última Hora, que é esse livro aqui. Eu queria escrever um livro sobre que se passasse no governo de Getúlio Vargas, e aí eu criei um personagem de ficção que tinha vivido os dois momentos do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ele ditador do Estado Novo, e o Getúlio Vargas, democrata. Dos anos 50. Então eu criei esse personagem e criei essa ficção em cima disso, que é esse aqui. Mas esse foi publicado primeiro, A Última Hora. Esse foi publicado primeiro porque ele foi ganhador do Prêmio Sesc de Literatura de 2017. Que esse prêmio é o principal prêmio a principal premiação para obras inéditas e autores inéditos também, né? Esse meu aqui, o anterior, eu tinha ficado como finalista do ano anterior. Só que quando eu terminei esse, eu já estava engatado no outro, na Última Hora. E no ano seguinte, esse aqui foi o vencedor. Aí, por isso que a Última Hora teve um pouco mais sucesso e somente o livro do Machado teve essa repercussão esse ano. Na época ele foi publicado depois, né? Esse do Machado continuou inédito. E com a repercussão do primeiro livro, aí abriu as portas para que eu publicasse o segundo, o do Machado de Assis. Nós temos, inclusive, aqui, tá assistindo aqui a nossa live aqui, uma grande leitora, né? Inclusive faz parte de um grupo de leitura, né? Não me recordo o nome agora, mas é a doutora Aline, né? Você é a Aline? Conheço. Minha amiga lá de Mossoró. Não, que é defensora pública lá no Ceará. Não, eu achava que era a Aline que mora em Natal. Não, ela é defensora pública do Ceará, ela tem um grupo de estudo, ela está aqui agora na live, aqui, ela lê bastante, tem uma leitura muito... O leque dela é bem extenso, o leque dela é bem extenso, né? Inclusive ela participando aqui, justamente, pode até nos ajudar aqui na nossa conversa aqui com informações sobre Machado de Assis. Assim, a leitura o que a gente conversou um pouco antes, né, sobre a obra de Machado de Assis. Eu tinha até uma visão um pouco equivocada sobre o posicionamento de Machado, e eu não consegui entender, como você falou, não estava conseguindo entender a ironia dele, né, para o meio científico da época, né. Bem comum na obra dele, O Alienista, né? Bem comum em outras obras dele, né? E ele sempre, eu acho que ele, mas ele sempre foi além dessa ironia, ele sempre foi um grande crítico da condição humana realmente, né? Daí ele sempre foi um grande crítico, você pode ver, sempre foi um grande observador, mas um crítico mesmo das contradições humanas. Você vê isso claramente em Dom Casmurro, né? Você vê isso também em Quincas Borba, você vê em vários contos dele, né? Um conto que eu mencionei para você que tem o conto da Cartomante, né? Tem o conto da Igreja do Diabo, né? São obras realmente que se observa bastante o estudo sobre a natureza contraditória do ser humano, né? Isso tem muita ligação com o direito, né? Tem muita ligação com o direito. E quais seriam, assim, qual seria, no seu entender, a principal abordagem da obra de Machado de Assis e que tenha essa interação, essa interdisciplinaridade com o direito? Quais são os principais contos ou obras em que você vê isso claramente? Machado, ele sempre escrevia, ele escrevia muito, principalmente depois, nós temos dois Machados aí, né? O Machado até 1980, que quando ele começa a publicar o Memórias Póstumas Brás Cubas, e depois... O romântico, né? Que seria mais uma fase romântica. Hoje existe uma discussão se seria um romântico ou não, mas o que mais se diz é que chama a primeira fase, que ele é mais convencional, ele é um romancista mais convencional, embora já fosse de muita qualidade. Até que dá uma revolução literária, realmente, a partir de Memórias Póstumas. E, logo em seguida, o livro de contos dele, publicado, Papéis Avulsos, que lá tem, inclusive, o Alienista, né? Então, Machado de Assis, como você falou, ele era muito irônico, né?
Logo quando ele abre Memórias Póstumas, ele fala que Memórias Póstumas, que ele escreve com a pena. Primeiro ele dedica o livro aos vermes, né, que vai comer Exatamente, os vermes que consumiram ele. Né? E depois ele diz que vai escrever com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Que ele sempre aproxima muito o trágico, quando vem uma situação muito trágica, ele sempre impõe ali algum gracejo, ele usa muito a ironia, né? Então era um instrumento que ele usava muito. E Machado era um grande observador do tempo dele, né? Se for ler a obra dele, contos, romances, crônicas, muita gente não tem conhecimento das crônicas dele, mas Machado se revelava muito através das crônicas que ele publicava no jornal. E ele era muito crítico, né? Como você falou daquela sociedade cientificista, né? Daquela segunda metade do século XIX. Que foi bem no período, realmente, do Augusto Conte, né? Foi. E aquilo ali era moda, assim, na época, né? Isso, o Rio de Janeiro era uma cidade grande, né? Mas a elite intelectual ali era muito pequena, né? E Machado de Assis estava entre eles, desde muito jovem, inclusive, né? Então, todas essas ideias que circulavam ali na corte passavam, Machado de Assis tinha conhecimento, né? E ele era muito crítico, né? Ele usava para criticar a ironia, né? Então, se você for pegar, por exemplo, O Alienista, né? Que é uma obra sobre, para quem não leu, né? Só falar rapidamente, ou para quem não leu, que lê há muito tempo, né? Porque muita gente lê Machado de Assis durante a escola, mas depois abandona. Mas não sabe que... não faz a releitura adequada, né? Não sabe que o grande barato de ler Machado de Assis é na fase adulta, porque em todo livro do Machado de Assis tem várias camadas, né? Se você for ler, quando eu li na juventude Memórias Póstumas, Dom Casmurro, a visão da gente é muito superficial, né? Você só vai saber extrair todas as camadas do livro quando está numa fase mais madura. E a cada releitura você descobre novas coisas, né? Isso aí é o grande barato dos clássicos, principalmente na qualidade de Machado de Assis. Em O Alienista, né? Que essa acho que é uma das principais obras que dá para se relacionar com o direito, o Simão Bacamarte era um médico que veio de Coimbra, né? Veio chegou ao Brasil com respaldo intelectual e científico muito grande, e ele se instalou em Itaguaí, uma cidadezinha do interior, e ele quis fazer um experimento, né? Ele quis criar um manicômio, que naquela época era novidade, né? Assim, não existia. Inclusive, no início do livro, o Machado fala que os loucos viviam muito bem até ali. Então, Simão Bacamarte, ele chega, pede autorização para a Câmara dos Vereadores, constrói a Casa Verde, que era um grande manicômio, e começa a colocar pessoas lá dentro. Se você for observar, dos primeiros parágrafos lá, ele fala que o Simão Bacamarte começa a classificar, a experimentar e classificar cada tipo de leitura, né? Isso aí é uma clara... Ele pinça isso aí do positivismo, né? Exatamente. Essa coisa de experimentar, de classificar. Isso. Né? E, inclusive, dá para fazer um paralelo com as obras do positivismo da área da criminologia, né? Essa coisa o positivismo penal, que era justamente isso. A finalidade do positivismo penal era fazer a classificação das pessoas, categorizar os criminosos por características físicas, principalmente por características físicas. Né? Essa era a ideia. De tornar biológico, todo estudo, fazer uma biologização. Era o atávico, né? Era o atávico. Então ele então o Simão Bacamarte começa a fazer esse estudo dentro daquela primeira pequena cidade e começa a colocar as pessoas lá dentro, né? Primeiro um camarada que dissipou a herança, ele disse, não, essa pessoa não é normal, ninguém pode se perder do lado assim. Ele tem algum problema, então ele vai para lá. E aí ele começa a colocar as pessoas para lá. Até que
em certo momento, numa festa na casa dele, tem um jovem que declama um poema lá em público, um texto em público, e elogia a mulher dele. E ele fica muito ciumado. E o que é que ele faz? Ele joga o camarada lá para a casa dele. E assim ele vai, né? Colocando todo mundo lá. Isso. Até que chega um momento que eu acho que isso aí é o ápice do conto. O ápice do conto, assim, em termos dessa comparação com o positivismo, né? Que ele coloca a própria mulher dele lá dentro do manicômio, né? Da Casa Verde. E isso ele coloca quase como se fosse uma demonstração de neutralidade, né? Ele está mostrando, ó, aqui, eu sou tão neutro, aquela postura da neutralidade da ciência, né? Do observador e do objeto estudado. Então, a neutralidade é tanta que ele coloca até a própria mulher. Então, chega um ponto que 4/5 da cidade está lá dentro da Casa Verde. Aí eclode uma revolta, né? Uma revolução. Que o Machado de Assis abre um capítulo como terror, fazendo uma clara alusão ao terror, o período do terror da Revolução Francesa, né? Do período jacobino. E tem uma revolta lá, quem lidera a revolta é o barbeiro, né? E aí, isso aí é importante a pessoa ter em mente que a função também do barbeiro, né? Porque o barbeiro da época não era só o cara que cortava o cabelo. O barbeiro, ele tirava dente, ele fazia sangrias, então ele é quase um curandeiro. Então ele era uma pessoa que tinha uma relevância na cidade, né? Usava sanguessugas, enfim. Era uma pessoa que tinha uma importância nas cidades pequenas. E esse barbeiro, Porfírio, lidera a revolução. A população fica revoltada, porque quase todo mundo tem um parente lá, preso, né? E justamente a cidade vira um grande cárcere, né? Aí um outro paralelo com o direito penal, né? Isso. A cidade vira um grande cárcere. A maior parte da cidade está lá presa, né? A questão da loucura se torna um pretexto para a prisão, inclusive das pessoas que ele não gostava. Quando eclode a revolta, as pessoas vão lá querendo matar o Simão Bacamarte. O barbeiro faz um acordo com o Simão Bacamarte e diz que a ciência é tão importante que ele dá certa razão ao Bacamarte. Então a revolta é por causa disso, mas o Simão Bacamarte continua prendendo as pessoas. Só que a cidade, a Câmara Municipal, a Câmara dos Vereadores, faz uma reunião e poda os poderes do Simão Bacamarte. Mas naquele momento, para prender, era preciso ter um processo prévio e não podia prender os vereadores. Né? Então, aí uma outra relação com o direito, né? Imunidade. Então, para prender os vereadores na casa, só se tivesse autorização da Câmara. E um dos vereadores discorda disso, né? E logo, como pena, ele é preso como louco lá na casa. Inclusive, o nosso amigo aqui, Jonatas, que é também defensor público lá no Ceará. Ele é aqui do Rio Grande do Norte, né, de Natal. Ele é defensor público. Lembra aqui também que essa questão foi bem tratada por Tobias Barreto, né? Inclusive, o Tobias Barreto é contemporâneo de Machado, né? No final do século XIX, né? E Tobias Barreto está nessa fase de transição final do século XIX, início do século XX. E Tobias Barreto é interessante. Tobias Barreto era um mulato, né? Tobias Barreto era um mulato, um autodidata, né? E trabalhou muito com essa perspectiva do direito criminal vinculado vinculado, vamos dizer, a categoria mais esquecida, né, do direito criminal, né, que era justamente os menores, né, hoje crianças e adolescentes, mas os menores, as pessoas com problemas mentais, né. Então, seria a parte do direito penal mais esquecida, né? Então o Tobias Barreto se concentrou muito nessa área, né? E é uma referência, inclusive.
ele, na realidade, o Tobias Barreto ele foi descoberto nos últimos 20, 30 anos para cá, pelo menos nos últimos 20 ele era sergipano, né? Era sergipano ou alagoano? Sergipano. Sergipano, era professor da Faculdade de Direito de Recife, né? E, na realidade, assim, ele, para você ver como são as coisas, Tobias Barreto começou a ser mais conhecido do Brasil quando um autor estrangeiro começou a citá-lo com mais frequência, que foi o Zaffaroni na Argentina. Então, o Zaffaroni começou a citá-lo, né? Citá-lo em suas obras, e aí foi quando ele começou a se tornar mais conhecido no Brasil, né? Foi uma coisa interessante. Mas voltando para o Machado de Assis, eu até mencionei para você que no meu livro, no livro que eu escrevi sobre o meu mestrado, né, em Direito Criminal, né, Direito Penal, que foi sobre Política Criminal e Criminologia, né, tem um livro publicado sobre Política Criminal e Criminologia, foi decorrente do meu mestrado, tem uma parte lá que eu vou falar sobre positivismo criminal, e eu cito Machado de Assis a sua obra Esaú e Jacó, né, eu até mencionei isso para você, que tem uma passagem lá no livro que ele vai falar, em que ele diz que o ladrão, né, o ladrão não se encontra o ladrão pela ocasião, o ladrão já nasce feito. Essa é a expressão que ele utiliza na obra, né? E basicamente isso eu entendia como uma confirmação do positivismo, mas talvez tivesse sido uma observação crítica, né? uma irônica, né? Dizendo que a ciência queria entender o ladrão não pelas circunstâncias sociais, né? Que ele já vivia numa sociedade. Naquela época já existia uma diferença social já grande, né, no Rio de Janeiro, né? Já existia essa diferença de classes sociais, né? E talvez ele tivesse essa observação já com relação ao direito criminal, né, que realmente para o direito criminal o ladrão não era das circunstâncias, né? O elemento criminoso não era diante das circunstâncias, mas sim já se observava que ele já nascia feito, já nascia ladrão, já nascia criminoso, né? Então, inclusive eu tinha essa imagem do Machado de Assis como uma pessoa que confirmava esse cientificismo, né? Mas na realidade observa-se que ele era um crítico desse cientificismo, né? Que questionava justamente esse cientificismo, né? Ele tem a obra que ele mais critica o cientificismo da época é no Alienista, mas tem crônicas sobre isso, porque na época, no mesmo ano da publicação do Alienista, foi criada, o positivismo era tão forte que tinha uma igreja que foi fundada no Rio, que era, não me recordo o nome, acho que é Apóstolos do Cientificismo, alguma coisa, Apóstolo Kantiano. Então, era quase que se endeusava muito a ciência, e o Machado de Assis era um crítico disso. E ele era um crítico tanto da ciência como ele bate muito também, principalmente nas crônicas, no espiritismo. Porque no espiritismo teve um certo momento que virou meio moda, por ser associado à ciência, né? Era a religião dos cientistas. Machado de Assis tem várias crônicas que ele bate muito, mas só que ele bate de uma forma... geralmente ele cria alguns personagens e faz galhofa mesmo, sabe, dessa situação. Então Machado de Assis é um eu acho que assim, tem um outro conto também que eu acho formidável, que até comentei com você, é sobre a Igreja do Diabo, né? Você disse que dá uma... Você se lembra você disse que ia dar uma olhada, não foi? Sim, eu reli o conto, fazia tempo que eu tinha lido. Ali a expressão o jogo que ele faz com a contradição humana é uma coisa fantástica aquilo ali.
né? E que é bem a norma do direito, que é bem a norma jurídica, né? A norma jurídica, ela trabalha em cima, a norma jurídica, ela trabalha em cima da contradição humana, né? O próprio Hans Kelsen já dizia isso, né? O Hans Kelsen falava, se pode dizer que nesse aspecto, o Hans Kelsen falava que o que interessa para o direito é a negação, ou seja, o que interessa para o direito é a contradição, a norma, né? O que a norma é uma conduta, é uma regra de conduta, ou seja, o que interessa para a norma jurídica é que essa regra de conduta seja violada. Porque se ela não for violada, não interessa para o direito, né? Porque se uma regra de conduta não é violada, ela passa a ser um mero conselho, né? Passa a ser uma mera recomendação, né? E recomendação e conselho não é da área jurídica, né? Pode ser de outros sistemas sociais, como a igreja, como a psicologia, mas não é da área do né? Então, na igreja, nesse conto do Machado de Assis, eu acho bem interessante a contradição que ele faz, com base, pegando o gancho aí da religião, né? E que enquanto Deus e o diabo estão conversando, né? Então, assim, a primeira coisa que salta os olhos é que ele não tinha nenhum pudor em falar de religião, né? Porque ele era completamente cético. Antes de morrer, ele recusou a extrema-unção lá do padre, né? Que isso não ia ser contraditório da postura dele em vida. Então, ele trata a igreja ali, né? Só para dar um panorama do conto, para quem não leu ainda, o conto é da igreja do diabo, o diabo, né, que procura Deus para dizer que está cansado de ser relegado e tal, que ele quer criar uma igreja, né? E ele vai transformar em virtude tudo aquilo que o povo quer, né? Gula, né? Luxúria. Os 10 mandamentos ele vai transformar em o contrário. O contrário, né? Só que no final, né, ele consegue. O diabo enche o saco do Deus e Deus diz: pode ir lá criar sua igreja. E ele começa a ter um monte de seguidores, só que quando chega em determinado momento, os seguidores se cansam, né, de pecar e começam a querer fazer o bem, né? Aí ele fecha o conto dizendo: essa é a eterna contradição humana. Né? Então, essa contradição humana bem a norma jurídica, se você é defensor público, sabe disso, né? Isso acontece muito na área criminal, né? Você atuou bastante na área criminal, eu atuo até hoje na área criminal. Acontece muito eu estava na terça-feira, nós tivemos aqui uma live sobre o dolo, né? Sobre a intenção, né? E o dolo nada mais é do que essa contradição humana, né? O direito penal é o próprio estudo dessa contradição humana, que é muito forte em Machado de Assis, né? Que é muito forte em Machado de Assis. Uma outra, e com relação a Dom Casmurro, o que é que você tem, o que é que você pode tirar da obra de Dom Casmurro, da obra de Machado de Assis e Dom Casmurro, referente ao direito? O que é que você pode, além daquela pergunta da eterna dúvida, alguma questão de prova? Tem, olha, o principal ensaio o melhor ensaio que eu acho sobre Machado de Assis é o do Silviano Santiago, que se chama Retórica da Verossimilhança. Ele analisa o livro Romance de Dom Casmurro como sendo uma peça de acusação de Bentinho em relação a Capitu, né? Porque hoje é dado como certo que o livro é sobre a dúvida, né? Que é a visão do Bentinho, mas por mais de 50 anos, por 60 anos, era certo que Capitu tinha traído, né? Porque não existia essa dúvida. Foi uma norte-americana, estudiosa de Shakespeare, que leu Dom Casmurro, né? E disse: não, tem um trecho lá, tem um capítulo do livro Dom Casmurro que ele fala que Bentinho vai assistir a peça de Otelo, né? Otelo é a obra de teatro por essência, Shakespeare, por essência sobre o ciúme. Isso, exato. A peça, né? Desde o início, o telespectador assistia na época. O espectador já sabia
que Desdémona era inocente, não tinha traído o Otelo, né? Só que o Otelo estava no ciúme doentio, envenenado pelo Iago, até que ele chega lá e dá uma facada, dá uma punhalada na Desdémona e depois se mata. Aí fecha aquela tragédia shakespeariana. E Bentinho sai da peça transtornado, dizendo que ele ia matar Capitu igual que o Otelo fez com a Desdémona. E essa estudiosa, essa norte-americana, a Ellen Cadwell, ela disse, olha, o Bentinho não entendeu nada, ele estava transtornado pelo ciúme, e aí ela cria a tese de que, na verdade, o livro Dom Casmurro era uma obra sobre o ciúme, né, que ela faz uma associação com o Otelo. E depois disso aí, mudou a chave de interpretação. Então, hoje, todo mundo, quando estuda na escola, sabe que Dom Casmurro é um livro sobre o ciúme. Mas, pegando ainda pelo lado direito, o Bentinho era advogado, né? Inclusive, tem um capítulo lá que se chama Embargos, que é um capítulo que ele fica de fazer uma peça lá para o Escobar, né? Então, tem esse... Mas só que o Bentinho, ele não era advogado profissional, assim, era advogado ocasional. Ele representava a elite do Império Brasileiro, né? Logo no início ele fala que ele é herdeiro de uma fazenda, que a mãe dele vende e compra escravos de ganho em várias casas de aluguel. Então ele vive daqueles escravos de ganho e dos aluguéis, né? E aí cria todo um corpo de agregados que gira em torno dessa família, né? Que é uma coisa que existia muito na época. Então, ele primeiro mostra que Bentinho era uma classe privilegiada, ele estuda direito, mas não exerce, né, profissionalmente, exerce ocasionalmente. E durante todo o livro, se você for prestar atenção, em torno de 75% do livro, Bentinho vai falar da infância dele com Capitu. Quando ele chega na parte final, nos últimos 25%, ele começa a falar da fase adulta. E é aí que o Silviano Santiago, nesse ensaio, que ele fala retórica da verossimilhança, ele diz que Bentinho, como advogado e um dominador da retórica, ele está usando todo esse tempo, que é uma tática de quem atua do direito sabe, né? De desviar o assunto, né? Então ele passa a maior parte do tempo de quem não tem razão desviando o assunto, falando de outras coisas, tentando atacar a pessoa e não o fato, né? Então, por isso Ou seja, é a grande diferença do direito penal do fato para o direito penal do autor, né? Ou seja, que é muito utilizado, inclusive, em júri, né? Muito utilizado em júri. Então, ele usa, na verdade, ele passa o livro quase todo mostrando que Capitu não é uma pessoa confiável. Para só na parte final ele falar rapidamente da fase adulta e aí o livro se fecha. Pouca gente se dá conta desse desfecho, porque o livro muito bem escrito, né? E é de forma proposital. Porque quando chega na fase adulta, Machado de Assis abre aqui um capítulo curtinho dizendo, olha, por causa da minha experiência, eu errei a mão e cheguei no final só falando E aí eu vou falar da fase adulta. Então, o próprio Machado mostra que aquilo ali foi proposital. Isso. Então, é uma obra sobre direito. E se você for pegar também... Se for pegar o Brás Cubas, né? O Brás Cubas também era formado em direito, né? Formado em Coimbra. O Machado de Assis, ele trabalhava quase como... Ele era funcionário público, mas ele trabalhava quase como se fosse um rábula, assim, porque ele era parecerista. E ele era um grande crítico dos bacharéis. Né? Tem a teoria do medalhão, daqui a pouco a gente pode falar sobre a teoria do medalhão. A teoria do medalhão. Eu vi o seu comentário sobre a teoria do medalhão. Então, a teoria e achei bastante pertinente, inclusive. Eu acho que, inclusive, você foi bastante bondoso e educado. Mas Machado, ele era parecerista, né? E ele tinha pareceres, inclusive, sobre a aplicação da lei do ventre livre e tal. Tem um historiador que fez um estudo sobre isso. O livro chama Machado de Assis, o historiador, que ele faz um retrospecto dos pareceres de Machado de Assis.
E, e ele tem muitos pareceres dele a respeito da aplicação da lei do ventre livre. Então era quase como trabalhar quase como um advogado mesmo. Mas ele era monarquista. Ele era monarquista. Ele não era republicano, não. Ele... Mas por alguma questão pessoal ou mais uma questão de posicionamento político mesmo? Na verdade, o Machado era um grande observador da política, da época, né? Então, ele sabia, tem algumas coisas que as pessoas... ele era um crítico dos republicanos, também a maioria positivista, né? Ele via mais à frente. Então, o Machado de Assis observava que a grande política da época, a politicária, tal, aquela briga dos liberais e conservadores, que eram, no fundo, a mesma coisa, só mudavam... eram algumas oligarquias que mudavam aqui e ali. Mas não mudou muito não, né, amigo? Parece que não mudou muito. Então, o Machado de Assis acreditava que o imperador, Dom Pedro II, que era uma pessoa muito... Era uma pessoa muito culta, ilustrada. Ele estudava muito ciência, o Dom Pedro. Ele acreditava que Dom Pedro ele conseguiria equilibrar ali aquela politicalha, né? E nesse ponto, se nós formos ver, depois da história, ele tinha certa razão. Até certo ponto. Não que eu seja monarquista, mas ele tinha uma certa razão, porque o que ele previu ali foi a República Velha, né? Virou uma grande politicagem local, que a questão que a questão do voto valia pouca coisa, né? Era uma questão meramente formal. Era um acordo que existia, né, da classe econômica, né? Isso é fato. Ficava revezando entre um e outro. Então ele era crítico dos republicanos por isso. Ele disse, se o Dom Pedro sair daqui, vai... Até porque se a gente for observar a história da proclamação da República, o Marechal Deodoro, que era uma pessoa completamente... era uma figura, né, que apareceu ali, não. Inclusive o Deodoro era monarquista, né? O Deodoro era exato. Inclusive o Deodoro era monarquista, Você passou pouco tempo, depois veio o Floriano, também, enfim. Mas era essa circunstância da proclamação da República foi basicamente isso, realmente. Né? E eu acho que a monarquia não perdurou um pouco mais em virtude justamente dessa questão econômica, né, no Brasil, e também pela força política que não existia mais na família real. Porque Princesa Isabel... sabe que o Conde D era o marido da Princesa Isabel, era extremamente ugerizado pela classe política, pelos jornais. E a princesa a Princesa Isabel tinha muita rejeição também, porque ela era muito carola, teve a questão religiosa, que teve uma briga entre os maçons e a igreja. Ela ficou do lado da igreja, então ela era uma figura muito antipatizada, né? Ela e o Conde D. Então, meio que já se sabia, quando o Dom Pedro estava ficando velho, que a monarquia não iria sustentar por causa da Princesa Isabel e do Conde D. Mas você falou isso aí... sempre a gente está puxando o fio do novelo, não acaba nunca, né? Falando isso aí, eu me lembro do Isaú e Jacó, né? Aquela parte clássica da tabuleta da República e Monarquia, né? Agora e essa teoria do medalhão, que você ouviu um comentário seu sobre a teoria do medalhão, achei fantástico aquilo ali, né? Inclusive a própria descrição, né, da teoria do medalhão é uma coisa muito comum dos profissionais do direito, né? Aquela teoria do medalhão é uma coisa muito comum dos profissionais do direito. Eu achei aquilo ali um fantástico, aquilo ali, sabe? Parece que não envelheceu. Você fez um comparativo, inclusive, com a entrevista no Roda Viva, né, do presidente do STF, né? E achei fantástico aquela teoria do medalhão do Machado de Assis eu acho que, inclusive, aquilo ali ele se dirigiu à classe jurídica, né? Ou não? Ou sim, provavelmente sim, né? A classe, os bacharéis da época, que incluíam também médicos, né? Que os médicos também eram... hoje menos, né? Acho que menos, mas os médicos naquela época eram os médicos e o pessoal da área jurídica
que incomodavam a intelectualidade da época, de questões filosóficas, políticas, né? Então, é por isso que ele fala da teoria do medalhão. A teoria do medalhão, ele é uma conversa, né? Para quem não leu e depois dessa live vai ler, é uma conversa de um pai com o filho que está prestes a completar 21 Isso. anos, e ele ia atingir a maioridade, né? Que naquela época era os 21. E ele começa a dar conselhos para o filho dele, né? Ele diz, ó, meu filho, você vai completar 21 anos, aí ele começa a falar. Cuidado, ele fala dos cuidados, como é que ele deve se portar. Ele começa falando pela idade. Ele diz que toda a vida dele ele tem que se preparar para chegar à idade do medalhão, que para ele é aos 45 anos. Aí ele diz, alguns chegam aos 55, mas a via de regra é aos 45. E ele diz, olha, cuidado com ideias próprias. Ele diz, quando for sair, não saia sozinho, né? Nunca passeio sozinho, que é muito perigoso. Você use muito brocardos latinos, ditos históricos. Cuidado. Aí tem uma parte que eu acho que é genial, que ele diz, cuidado com as ironias. Aí ele faz uma definição de ironia sensacional. Esse sorriso de canto de boca é muito perigoso. Então, assim, é um livro, é um conto curto, né? Ele dando dicas para ele mostrar para ele ser um grande fraude, né? Exatamente. Existem algumas figuras políticas também que, pela teoria do medalhão, se encaixam perfeitamente. Né? Não precisamos citar os nomes, não, para não ter problemas ideológicos, mas existem muitas figuras políticas. Existe uma expressão da teoria do medalhão, uma expressão sertaneja, que é um ensaboado, né? Ou seja, mais ou menos essa é a figura da teoria do medalhão aqui para a gente do sertão aqui, seria o ensaboado, né? Só um minuto, daqui a 15 minutos, tá bom? É minha filha aqui. Os meus dois meninos estão gritando aqui, eu estou escutando, não dá para escutar daqui. Exato. É por isso que eu só faço com fone aqui, que dá um grito na porta aqui. Mas com relação aí a obra do Machado de Assis, essa ligação com o direito, Almeida, você além dessas obras que nós já falamos, né, teria algum outro conto, alguma outra crônica, alguma outra construção teórica, né, com relação de Machado de Assis que possa colaborar para o direito, para que os estudantes... Eu acredito que a obra literária brasileira ela tem uma riqueza imensa, né, para qualquer tipo de profissional, mas principalmente para aquele profissional que trabalha com o ser humano diretamente. Né? Seja o bacharel em direito, seja o psicólogo, seja o próprio médico, né? Porque aquelas pessoas realmente que trabalham com o ser humano diariamente. A obra de Machado de Assis, talvez seja uma espécie de arqueologia literária, né? É a arqueologia humana literária, né? De você ir buscar as camadas do ser humano, aquilo que você falou bem, né? A cada leitura que você faz, você observa uma nova camada, né, dessa arqueologia humana, né? Então, teria alguma outra questão do Machado de Assis que a gente não tocou aqui que seria interessante? Quando a gente vai conversando aqui, me vem várias ideias na cabeça, mas nós falamos aqui da República e Monarquia, tem um conto dele muito bom também, que é a Sereníssima República, que é um estudioso também, aí você faz também um paralelo com o cientificismo, que ele começa a observar as aranhas. Ele cria algumas aranhas e vai observar e anotar, aprender a linguagem das aranhas. E ele observa que as aranhas começam a fazer uma república, né? E aí ela divide em dois partidos, uma que faz a teia de uma forma, outra de outra, né? E aí ele começa a falar da votação das eleições dessas aranhas, né? E chega um determinado momento que ele puxa lá uma bola que tem um nome, e o nome da candidata que ia ganhar a aranha se chamava Nebraska, com K no final. Mas só que quando ele puxa, tá sem o A. E aí ó, uma confusão lá entre as aranhas, e aí eles chamam um filólogo para explicar o que é aquilo ali sem o A. Aí o filólogo começa a enrolar, é quase da teoria
quase um da teoria do medalhão, começa a enrolar, e ele chega à conclusão que, na verdade, o Nebraska, sem o A no final, quer dizer caneca, que era o concorrente dele. Então, ele usa uma questão de bacharelado, né, meio com bacharalismo jurídico, para distorcer a norma e dizer o contrário do que está ali. Então, tem essa leitura também. Tem um outro aspecto também na teoria do medalhão que eu acho interessante quando ele fala não ter ideias próprias, né? Isso no dia a dia jurídico nós vemos muito. Essa coisa direto, né? Essa coisa do juiz copiar sempre a decisão do tribunal, né? Então ali é quase dizendo, não tem ideias próprias. Segue aí. Não segue ideias próprias. Mas essa Machado de Assis foi assim, pela sua história, né? Pela sua ele sofreu muito preconceito, né? Pela sua condição de saúde, né? Machado de Assis era um mulato, não é isso? E além de um mulato, era epilético, né? Para aquela época, né? E isso não gerou muito preconceito, não gerava muito preconceito. Talvez não tenha sido esse preconceito que tenha estimulado, então ele tenha criado essa ironia que ele tinha perante a sociedade em que vivia, essa crítica social perante a sociedade que vivia. Que você pega, por exemplo, José de Alencar, né? O José de Alencar era era um nobre, né? Era um nobre que escrevia para a nobreza, né? Com aquelas, né? E já completamente diferente da obra até porque são são fases literárias um pouco diferentes, né? Mas se observa claramente a posição social de um José de Alencar e a posição social de um Machado de Assis. Machado de Assis realmente é um crítico severo, mas não é muito decorrente desse preconceito já que ele sofria. Ele tem alguma coisa escrita sobre esse preconceito, sobre a questão da cor dele, da natureza do profissional dele. Tem. Ele sofreu muito preconceito. Basta lembrar que a teoria dominante dos intelectuais da época, positivistas, era de que a miscigenação era a degeneração de raça, né? Isso. Então você imagina que Machado de Assis sabia isso e todos os pares dele, inclusive da academia, achavam isso também, né? O próprio Euclides da Cunha, nos Sertões, a primeira parte, quando ele fala do homem, né? O homem, a terra e o conflito, né? O livro dividido em 3 partes. Naquela parte do homem, ele fica comparando o sertanejo, que é fruto da miscigenação, com o gaúcho, né? E claramente colocando como se o sertanejo fosse de uma raça inferior. O próprio Joaquim Nabuco, né, que era um abolicionista, não? Quando Machado morreu, José Veríssimo fez um obituário em homenagem a Machado de Assis e citou que o Machado de Assis era mestiço. O Joaquim Nabuco, que na época estava morando, ele era diplomata, estava morando nos Estados Unidos, mandou uma carta passando um sabão, um pito no José Veríssimo, dizendo, olha, não diga que o Machado de Assis é mulato, não, na época que usava essa expressão. Não diga que o Machado de Assis era mulato, não. Para mim, o Machado de Assis sempre foi branco. Quer dizer, então, mesmo os abolicionistas, os republicanos, o grande projeto republicano era embranquecer o Brasil, né? Isso. Então, assim, não era o próprio Rui Barbosa, né? Rui Barbosa tem declarações que a gente for ler hoje, sou terrível, né? Principalmente com a imigração, né? Eu acho que a grande imigração que o Brasil, que aconteceu no Brasil foi justamente na época da República Velha, né? Na República do Café com Leite houve uma imigração imensa, né? E foi justamente decorrente aí vem aquela discussão da mão de obra, né? Com a abolição da escravatura, e aí a importação de mão de obra, né? E houve realmente, mas sempre tendo um fundo aí racial, né? Teve uma questão racial envolvida aí nessa questão da República Velha, né? Mas assim, existe alguma obra, alguma crônica ou algum conto específico em que ele deixa isso claro sobre essa questão, principalmente nos dias de hoje, né? Muito ligado ao direito, porque a questão essa
o racismo, né, o preconceito, a questão racial hoje é um tema muito caro para o direito. Né? A questão racial ela está presente praticamente em toda a obra dele. Agora, de uma forma bem lateral. Né? Em toda a obra dele, você vai verificar, por exemplo, em Memórias Póstumas, quando você vê o Brás Cubas, quando era novinho, ele usava um molequinho, esqueci o nome dele, acho que era Prudêncio. Ele usava como se fosse um cavalo. E aquilo ali, o Machado de Assis está jogando na cara da sociedade o que é que eles faziam com os escravos dele. Né? Que o livro saiu primeiro antes em folhetim, revistas que eram lidas pelas madames e tal. E mais na frente ele coloca como Prudêncio açoitando o outro escravo, né? Então ele mostra a reprodução da violência. Mas tem 2 contos específicos que são mais abertamente, que trata mais abertamente do assunto, né? O primeiro é o Pai contra a Mãe, que é uma história de um caçador de escravos, um capataz, que ele vai... o trabalho dele é ver no jornal os anúncios e sair caçando escravos fugidos. E ele trata da questão da escravidão. E o outro é o caso de Vara, que também ele trata de um caso de violência de uma senhora muito rica que ela açoitava uma escravizada dela com uma vara. Mas fora isso, nas crônicas, né? Esse livrinho aqui que é uma reunião de crônicas escolhidas, tem um período de crônica dele que era chamado Bons Dias, que ele ensinava com bons dias e terminava com boas noites, que foi escrito entre 1888 e 1889. E ele parou por causa da proclamação da República. É um período que ele tem muitas crônicas falando da escravidão. Só que ele faz isso em forma de troça, né? Tem uma hora que está discutindo se vai ser indenizado ou não, os patrões se vão ser indenizados ou não, os proprietários. E aí o Machado ele escreve: olha, eu quero receber meu dinheiro, tá? Então ele usa da ironia, né? Ele fala o contrário em tom de brincadeira, né? Em tom de galhofa, mas é uma crítica à escravidão. Então não é uma coisa que passa ao largo da obra dele, não, sempre está presente. Meu amigo, estamos aqui, faltando aqui 2 minutos, aqui, 1 minuto e pouco aqui para a gente encerrar a nossa live. Tá. Passa rápido o tempo, viu? Passa. 1 hora aqui. Gostaria muito salva, de... né? Como é salvo, a gente vai salvar aqui, gostaria muito de agradecer, viu, a sua presença, a sua colaboração, a nossa conversa foi maravilhosa. Gostaria que você divulgasse o seu livro aí, está em todas as editoras aí. Qual é a editora, Meder? Esse aqui do Machado de Assis é a editora Faro, e esse, na Última Hora, é a editora Record. Esse aqui tem poucos, né? Esse aqui tem poucos livros, porque a edição já está acabando. Já está na 2ª edição, já está acabando. Esse aqui é o mais recente, ele está em quase todas as livrarias. É o que eu devo Machado. Inclusive nas livrarias de Mossoró. E vai fazer lançamento. Já fez lançamentos já fez lançamento aqui em Natal, por exemplo, em Mossoró e tal? Eu fiz em Mossoró. E Natal tem alguma previsão? Fazer em Natal, né? No próximo livro agora, né? Com essa pandemia, não pode mais. Já tem aí, já pode falar aí sobre o seu próximo livro? Alguma coisa sobre o seu próximo livro? Eu estou escrevendo alguma ideia? Né? Estou escrevendo, é um livro que eu estou escrevendo faz tempo. Mas pode soltar nenhuma informação? Pode, ele vai se passar de 60 a 64. Eu vou trabalhar esse período aí pré-golpe. Ah, tá ok, então. Pois, sucesso aí, estamos aguardando essa nova obra. Obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço aí, meu amigo. Foi um prazer muito grande e sucesso aí, sucesso mesmo aí na sua caminhada. Forte abraço. Obrigado, abraço. Tchau.